Fala, meus amigos. Olha, não sei se vocês já brincaram alguma vez daquelas listas, né, na escola. Eu vivia fazendo isso. E essa é a ideia desse vídeo. Cada vez mais próximo, amanhã, já a convocação para a Copa do Mundo de 2026. Carlo Ancelotti vai revelar os 26 nomes escolhidos para defender o Brasil em mais um Mundial, na busca da sexta estrela, né? Desde 2002 o Brasil não é um campeão mundial e dessa vez tem o técnico mais vitorioso da história do futebol à frente. Alguns nomes interessantes, um time bem talentoso, mas que teve um ciclo muito atrapalhado durante esses 3 anos e meio desde a eliminação contra a Croácia nas quartas de final da Copa de 2022. Antes disso, já pedindo perdão, estou um pouco gripado, mas não poderia deixar de atualizar e dar minha opinião aqui no canal para a gente deixar registrado mais um detalhe importante, mais um capítulo importante aí do futebol brasileiro. Enfim, vamos aqui aos 26 nomes, como está aí no título, né, aos 26 nomes que eu convocaria para a Copa do Mundo de 2026. Vou ficar olhando aqui por canto para pegar a colinha, mas vocês não acho que não se incomodam com isso, né? Então, vamos lá. Olha, foram 55 nomes, né, na pré-lista do Carlo Ancelotti, já enviada a data FIFA, já enviada à FIFA, no caso, para essa Copa do Mundo, a convocação amanhã. O time se apresenta no dia 27 na Grande Comari, tem um amistoso contra o Panamá dia 31 de maio, no Maracanã, e depois no dia 6 de junho, já em Cleveland, nos Estados Unidos, enfrenta a seleção do Egito. A estreia do Brasil só no dia 13 de junho contra Marrocos que na Copa passada parou nas semifinais, então é um adversário que promete dar uma certa dor de cabeça ali para o Brasil nessa primeira rodada de Copa do Mundo. Vamos lá. Goleiros. Já iniciando aqui a nossa convocação, a minha convocação, se eu fosse o Ancelotti por um dia. Se eu fosse o Ancelotti, no caso, para amanhã. Vamos lá. Convocação. Goleiros. Alisson, acho que é titular absoluto, apesar de que não joga desde o dia 18 de março. Bento, apesar dessa falha que ele teve aí contra o Al Hilal na última segunda-feira, eu acho que é um goleiro que vai ser preparado para uma próxima Copa do Mundo. Muito provavelmente vai ser o titular do Brasil na próxima Copa do Mundo, se o Alisson não estiver bem fisicamente, enfim, já vai ter uma idade um pouco mais avançada, mas o Bento muito provavelmente vai estar na próxima Copa do Mundo, então acho que esse ambiente de seleção seria muito importante para ele. E terceiro goleiro, o Ederson. Acho que é um ponto mais de debate, porque, na minha visão, né? Porque vem de uma temporada muito ruim no Fenerbahçe, mas tem experiência internacional, né? Foi goleiro do Manchester City do Guardiola, né? Amado pelo Guardiola durante vários anos, e um goleiro que é amado pelo Guardiola durante vários anos não é um goleiro qualquer. Acho que enfrenta uma fase aí na carreira, mas já disputou Copa do Mundo 2018, 2022, enfim, esteve no grupo, e eu acho que o Ancelotti não quebraria essa hierarquia e levaria o Ederson. Tem outros nomes também. Eu, por exemplo, cogitaria sim levar o Fábio. Acho que o Fábio atualmente é o melhor goleiro do Brasil. Durante muitos anos já foi, né? Nunca ganhou uma grande oportunidade na seleção, mas eu levaria o Fábio. Cogitaria pelo menos levar ele não tá nem na pré-lista, não sei o motivo, mas enfim. Acho que é um goleiro de muita qualidade, merecia ter uma Copa do Mundo no currículo para selar uma carreira muito vitoriosa, né? Agora vamos para as laterais, né, que é um ponto de debate nessa geração, né, do futebol brasileiro. Uma seleção que já teve Cafu, Júnior, teve Roberto Carlos, Daniel Alves, Marcelo, que apesar de não terem um rendimento tão grande assim na seleção, eram laterais respeitados a nível mundial. As laterais que os laterais que eu levaria são Alexandro, Danilo, Douglas Santos e Wesley. Na direita, Wesley e Danilo. Danilo eu sei que é um nome muito debatido, muita gente não levaria ele, mas eu acho um jogador muito inteligente taticamente. Ele desempenha praticamente todas as funções ali no setor de defesa. Já jogou como zagueiro esquerdo, ou seja, pode jogar como lateral ali improvisado na esquerda, pode jogar como zagueiro central, pode jogar também como lateral direito. Eu acho importante ter uma peça assim coringa, que é uma peça tão versátil e também já disputou Copa do Mundo 2018, 2022, é um cara mais experiente, um dos líderes do elenco. Acho muito difícil que ele fique de fora, não à toa, ele já é praticamente garantido aí, já foi garantido na verdade pelo Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. E o Wesley surge como um lateral que vem despontando bem no futebol brasileiro, começou no Flamengo ali, né? Ganhou destaque no Flamengo, no caso. E hoje atua como ala esquerda na Roma, mas é um jogador que tem boa valência física principalmente, ataca muito bem. Acho que dá uma quebra de
de característica. É importante ter o máximo de características possíveis numa Copa do Mundo que tem contextos improváveis, sem dúvida alguma. E na lateral esquerda eu levaria Douglas Santos, que foi muito bem até agora pela seleção, apesar de não ter esse hype todo que muitos nomes têm, mas foi muito bem nas oportunidades que teve, e o Alexandro, muito por conta da experiência. Eu até pensei em levar o Kaique Bruno do Cruzeiro, também tem o Luciano Juba, que faz pelo menos 2 últimas temporadas esplendorosas, mas eu acho que a experiência vai acabar pesando na lista final do Ancelotti. Aqui eu tô convocando, pensando na minha opinião, mas também com um pouco do que eu sei, né, do que eu vejo das atitudes do Ancelotti à frente da seleção brasileira, não só na seleção brasileira, mas na sua carreira como um todo, que é um cara que respeita muito a hierarquia e também preza muito pela gestão do elenco, né, a gestão do grupo ali disponível. Na zaga eu levaria Bremer, que voltou a jogar bem depois de muitos anos aí picotados por lesões. Gabriel Magalhães, temporada esplendorosa pelo Arsenal, vai ser titular absoluto na Copa do Mundo. Marquinhos, capitão da seleção brasileira, capitão do PSG, enfim, Copas do Mundo já também no currículo. Ibanes, do Al-Ahly, eu acho que ele foi muito bem na data FIFA de março contra a França e Croácia, e seria um nome muito interessante também, que até entraria um pouco nas características do Danilo, um cara mais versátil, que dá uma dinâmica melhor ali, tanto na lateral quanto na zaga. Então eu não abriria mão do Ibanes para a Copa do Mundo. Aí eu acho que a gente tem que debater um nome muito importante nessa pré-lista, né, que apareceu meio que de surpresa na pré-lista, que é o nome do Thiago Silva. Eu levaria o Thiago Silva para a Copa, porque eu acho que seria uma grata surpresa. Ele não joga no Brasil desde 2022, né, desde aquela eliminação contra a Croácia, mas desde então, apesar da idade, 41 anos de idade, mostra um nível técnico absurdo. É um cara que é muito diferente tecnicamente, um dos melhores zagueiros do século, para mim é o melhor, é um zagueiro geracional realmente, e o grande debate era se ele estaria bem para uma Copa do Mundo fisicamente, né? Porque tecnicamente é indiscutível, e as atuações pelo Fluminense e também pelo Porto deixam muito claro que ele segue em alto nível físico, técnico, mental, enfim, todas as valências que um jogador pode ter. Então eu não abriria mão de um cara tão experiente, de um cara vencedor na carreira, e que, para mim, na minha opinião, é o zagueiro com melhor técnica dentre todos esses que eu citei, dentre todas as opções que o Ancelotti tem hoje em dia. Então não abriria mão do Thiago Silva, não à toa, né, até voltando um pouco, rebobinando um pouco, não faz nem um ano que ele estava disputando a Copa do Mundo de Clubes e foi um dos destaques do Fluminense contra adversários fortes do futebol europeu. Então eu não abriria mão do Thiago Silva para uma Copa do Mundo e levaria ele, pelo menos para integrar o elenco, pelo menos para ajudar esses novos zagueiros a terem um pouco mais de protagonismo, também segurar a bronca quando for preciso. Enfim, eu não abriria mão do Thiago Silva e levaria sim ele para a Copa do Mundo. Aí partindo um pouco mais para o ataque, meio-campistas, acho que tem 4 nomes aí são praticamente garantidos, ou pelo menos 3, né? Bruno Guimarães, Casemiro e Fabinho já estão na Copa. Danilo, acho que ganhou muita moral com o Ancelotti nos amistosos contra a França e Croácia e vai estar na Copa do Mundo de 2026. Danilo, no caso, o do Botafogo, foi muito bem realmente e merece ir para a Copa. O seu desempenho deixa muito claro essa tendência de que ele vai para a Copa do Mundo. E, para fechar o meio campo, eu levaria Lucas Paquetá, do Flamengo. Eu sei que não foi na última data FIFA de março, não vem atuando por conta de lesão, mas eu acho que o Paquetá seria importante por conta da versatilidade que ele entrega. Do meio para frente ele faz todas as funções. E eu não abriria mão de um jogador que faz as funções porque, voltando à mesma coisa, Copa do Mundo tem contextos improváveis e a gente nunca sabe como vai ser um jogo. Pode ser que o Brasil seja protagonista de um jogo, pode ser que seja um pouco mais recuado, enfim. Tem muitas ponderações a se fazer, muitas análises a se fazer numa Copa do Mundo, que é um torneio de tiro curto. Então eu não abriria mão desses jogadores que fazem mais de uma função e têm qualidade técnica para desempenhar tais funções. Agora partindo para o ataque, obviamente eu vou deixar a minha opinião sobre o nome mais esperado por último, né? Claro, vou segurar um pouco da audiência aqui. Que não é muita, mas é fiel. Atacantes que eu levaria: Vini Júnior, Rafinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, são nomes certos
na convocação da Copa do Mundo. Aí entram Gabriel Martinelli, que eu pensei muito se levaria ou não nessa brincadeira aqui, porque não vem de boas temporadas no Arsenal, mas eu entendo que é um nome de confiança do Ancelotti. Não à toa foi em todas as convocações até agora, pelo menos quando esteve disponível, né? Quando não esteve lesionado. E levaria o Martinelli, já jogou a Copa do Mundo 2022, agora vai para sua segunda Copa, enfim, e muito provavelmente vai ser aí campeão da Premier League, né? E também está na final da Champions League. Aí, outros dois nomes que eu acho que estão praticamente garantidos, ou pelo menos têm uma boa vantagem aí, são Endrick e Igor Thiago, que foram muito bem nos amistosos da data FIFA de março e fazem uma temporada muito boa. O Endrick até tem oscilado na temporada, mas é um cara extremamente decisivo, que chama responsabilidade para si, e acho que seria importante ter um jogador dessa forma numa Copa do Mundo, principalmente tão jovem, né? Ele tem pelo menos aí umas 4 Copas do Mundo pela frente. Então, seria importante levar o Endrick para esse Mundial. E também o Igor Thiago, que faz uma temporada absurda pelo Brentford da Inglaterra, que é um time pequeno da Inglaterra, né? Que não é um time tradicional, mas que tem o Igor Thiago como vice-artilheiro da Premier League, então são números muito importantes e que jogam a favor do Igor Thiago nessa convocação. Aí eu levaria também o Ryan, que pediu passagem aí nas últimas convocações, foi convocado na data FIFA de março e agora eu levaria para a Copa do Mundo porque ele já demonstrava um ótimo nível técnico e físico, enfim, rendimento de alto nível no Vasco, jogando no futebol brasileiro. E quando ele chegou no Brentford, no Bournemouth no caso, ele também assumiu esse protagonismo. Ele vem jogando muito bem, assumiu o vaga de titular no time. Desde que ele chegou no clube, o clube não perdeu mais. Tá brigando aí por vagas em competições europeias. Quando ele chegou, estava na segunda página da tabela. E o que mais me chama a atenção no Ryan é a intensidade dele. Quando, tecnicamente, ele é indiscutível, tem muita qualidade, mas intensidade, físico, enfim, é um cara que joga muito bem, ganha muitas disputas, principalmente em velocidade, explosão, é um cara também muito habilidoso, então eu acho que ele vem pedindo passagem e está em ótimo momento. E Copa do Mundo, lógico que tem hierarquia, tem também que o jogador já fez na carreira, mas é muito por momento. É uma competição, mais uma vez, de tiro curto, então eu levaria com certeza o Ryan. E por último, o nome mais debatido, Neymar, né? Eu acho que tem argumentos para não levar e tem argumentos para levar. Eu sou do time que levaria, porque, na minha visão, não se abre mão de um talento geracional como é o Neymar, não se abre mão de um cara que é querido por todo o elenco, todo o grupo, todo o staff da seleção brasileira gosta muito do Neymar, então acho que é indiscutível que ele agregaria no ambiente, muito por conta da sua experiência, de tudo que ele fez na carreira. Hoje em dia, o grande quê, né, da situação é a parte física, ele vem demonstrando evolução na parte física. Nos últimos 33 dias, 33, 35, ele disputou 8 jogos, que é basicamente o mesmo período de uma Copa do Mundo. Então, e jogou praticamente todos os jogos até o final. Só em 3 jogos ele saiu no segundo tempo. Então, mostra uma evolução física do Neymar. A gente vê um Neymar mais leve, correndo mais, ajudando mais na marcação também. Então, eu acho que é importante essa evolução física dele para credenciar ele para uma Copa do Mundo. Fora que o respeito que ele impõe nos adversários, enfim, tudo que é o pacote Neymar, né, aquilo que o Neymar traz consigo, é muito importante. Aí, se vai ser titular ou não é outra questão. A gente pode fazer outro vídeo aqui no canal abordando essa questão. Mas eu não acho que não acho que seria benéfico para a seleção brasileira abrir mão de um talento tão grande, de um cara que pode decidir o jogo. Ele pode errar várias vezes, porque ele tenta, e eu acho que isso é importante nele, é uma característica muito clara do Neymar. Mas ele pode decidir o jogo em uma fração de segundos, um passe ali para quebrar linhas, um passe em profundidade, um chute inesperado, enfim. E fora a bola parada, né? Cobrança de falta, pênalti, que praticamente ele não erra. Então não abriria mão, levaria o Neymar para a sua 4ª Copa do Mundo na carreira, a última, né? A última tentativa dele de ganhar o Hexa, que é o grande sonho da carreira dele, da vida dele, enfim, pelo menos da vida profissional. É isso, esses são os 26 nomes, só para relembrar aqui todos os nomes: Alisson, Bento, Ederson, Alexandre, Danilo, Douglas Santos, Wesley,
Bremer, Gabriel Magalhães, Ibanes, Marquinhos e Thiago Silva. Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho, Paquetá. Atacantes, Endrick, Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan e Vini Júnior. Aí tem outros nomes também, que muito provavelmente podem estar na lista do Ancelotti, mas essa é a minha lista. Se eu fosse o Ancelotti, amanhã, no Museu do Amanhã, às 17 horas, no Rio de Janeiro, uma cerimônia que vai ser bem importante aí para o futebol brasileiro e vamos estar na torcida aí pelo Hexa. É isso. Já despedindo, mas também pedindo para você deixar seu comentário. Deixa aí teus 26 nomes aí nos comentários, a tua opinião, quem você levaria ou não, se você levaria o Neymar, se você levaria Thiago Silva, enfim, que foram os nomes mais que eu abordei mais aqui no vídeo, baseado na minha opinião. Mas você também pode deixar a sua nos comentários, deixar o like, se inscrever, enfim, tudo aquilo que você já sabe aqui no nosso canal. Valeu, é nóis!